é realmente um homem que está há 20 anos lá na Igreja Batista de São José, que agora se tornou a igreja da cidade, né? Já tem um ano que oficializou a Igreja da Cidade, ou tem um pouco mais? Tem mais, né? 3 anos já. Uau! E, e é muito prazer para mim e para a nossa igreja receber um homem nesse nível de pastor e de homem de Deus. Então, vamos orar, pedir ao Senhor que use a vida dele, que seja um tempo abençoador para todos nós. Paizinho, eu peço que em nome de Jesus seja o Senhor que nos conduza, que seja você mesmo quem fale ao nosso coração de maneira muito poderosa, Pai. Obrigado pela vida do pastor Carlito e obrigado pela oportunidade de nós sermos influenciados para a sua glória. Obrigado pela oportunidade que temos como igreja, Senhor, de ouvir alguém como ele, para que possa então nos impulsionar, para que possa então nos apontar um lugar, Senhor Deus, onde muitas vezes a gente, por falta de conhecimento, a gente não está conseguindo enxergar. Então, Ele vai trazer esperança para nós pela Tua Palavra, Ele vai trazer alegria para nós através da Sua Palavra e desafios para o nosso coração. Então, Deus, usa a vida dele para o Seu louvor, usa, Senhor Deus, tudo que vamos fazer aqui para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Carlito, você está em casa, é a igreja da cidade, né? Obrigado, Sérgio. Muito bom dia para vocês, graça e paz. Vocês estão bem? Dormiram bem? Que bom. Não muito, mas a noite que vem vai ser melhor. Porque com Jesus existe uma coisa que se chama esperança, fé, expectativa, de acreditar sempre, como diz Efésios capítulo 3, 20 e 21, que o melhor está por vir, porque olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou que Deus planejou para aqueles que o amam. Quem ama Jesus aqui? Então, se você ama Jesus, eu amo Jesus, o nosso pior não está por vir, mas o nosso melhor está por vir. Isso não é jargão, isso é referência bíblica da palavra de Deus. Porque com Jesus no barco tudo fica bem. Então, só tem duas alternativas. Se não está bem, vai ficar melhor. Se está bem, com certeza o melhor está por vir. Não é? Porque a nossa vida não vai de mal a pior com o Senhor. Nossa vida vai de bem a melhor. Bom estar aqui. Obrigado, Sérgio, pelo convite. Estive nesta mesma igreja muitos anos atrás, na ocasião do ministério do pastor Calixto, mas nunca mais tinha estado aqui, mas sobre o seu ministério, nesses últimos 3 anos, tenho ouvido boas notícias. Então, isso quer dizer que está em sintonia com o Evangelho, porque o Evangelho é boas notícias. Então, se de uma igreja vem boas notícias, está ali com o Evangelho. Se vem má notícia, não tem nada a ver com o Evangelho, porque o Evangelho é de boas notícias. Alegria dar um abraço aqui no meu amigo pastor Francisco Isidoro, que também está lá na PIB de Nova York, né? E há muito tempo que eu não vou lá também, mas também ouço das boas notícias que de lá vêm. Já preguei na igreja da Sul, e aqui em Newcastle eu preguei na igreja do pastor Renato, na presbiteriana, há alguns anos atrás, isso mesmo. Deixa eu apresentar para vocês também, aqui tem uns amigos queridos que vieram de Washington, D.C., o Ralph e a Gabriela, sua esposa e seu filho Benjamin, eles estão lá atrás, são da nossa igreja lá no Brasil, são filhos amados da família da Isela em São José, e aqui em Washington eles congregam com o pastor Carlos, e junto também tem uma equipe aqui de lá. Conheci a Kátia e o Carlos e a Ana. A Ana tem o nome das minhas 2 filhas também. Que é do Carlos também? Olha só, coisa boa. O meu é diminutivo do de vocês, porque sabe que Carlos é grande e Carlito é pequeno. Então, o meu é o Little Charles. Eu sou o Carlito, o pequeno. Então, isso passa um sinal. O importante é que os seus Carlos cresçam e que eu diminua, não é isso? Ok. E acredito que os demais, então, são ovelhas aqui do Bom Pastor, é isso? Ótimo, que bom. Continuem firmes nesse sentido. Trago o abraço da minha família, primeiro, lá de São José. Sou casado com Leila. Juntos celebramos nesse mês de janeiro 25 anos de casado. Fizemos as nossas bodas de prata, né? À noite eu mostro uma foto, não precisa mostrar agora não, à noite eu mostro a foto da família, mas sintam-se abraçados por ela.
O pastor Sérgio convidou também, eu agradeci muito ele ter convidado o casal, mas a gente esteve aqui por uma semana, o Ralph estava comigo lá em Redding, na Califórnia, e aí eu cheguei em São José terça de manhã e embarquei para cá quinta à noite. Então, ia ficar muito próximo, e nós temos 4 filhos, e ela também pastoreia a igreja comigo. Então, achamos mais sábio ela ficar desta vez. Mas a Leila, então, está orando para que eu esteja aqui com vocês. E temos 4 filhos biológicos, 2 meninas, 2 meninos. Os 4 são batizados, os 4 são membros da igreja, os 4 estão em célula, os 4 amam Jesus e estão junto comigo no ministério. As 2 estão namorando, uma vai casar ano que vem, se for da vontade de Deus, e confirmar. A segunda começou a namorar agora, e os 2 meninos são muito novinhos, são 16 anos, então não é para pensar nessas coisas ainda. Até porque você sabe que namoro não está na Bíblia, né? Isso é coisa nossa, moderna. Na Bíblia você encontra, faz um compromisso com Deus, começa a caminhar junto, não é? Não precisa ficar para conhecer e fazer compromisso com Deus 5 anos de namoro, para que isso? Aí vai dar lugar, porque hormônios não são convertidos, não é verdade? E aí o que acontece? Né? Vira namoro em braille. Né? Esse namoro em braille é um problema, é só na base do toque. Né? Desafio. Mas, quando o casal se encontra, ora é essa, então eles iniciam um período de corte, de oração, de caminhar junto, de conversar. E aí depois, então, Deus confirmando, casa. Tem que fazer aquela oração difícil, Ralph, que tem uns casais que nem fazem. Senhor, se não é da tua vontade, separa. Agora, o casal às vezes está tão apaixonado, está tão focado na paixão, que pula essa oração e só fala para Deus confirmar, confirmar, confirmar. Bom, nós não fomos convidados aqui para falar sobre casamento, sobre família, sobre namoro, embora que é um tema apaixonante. Né, Isabel? Eu não sei, você é casada, né? Pergunta ao Kleber se é ou não é. Bom, mas quem sabe numa próxima, especialista no assunto aqui é o Isidoro e a Deiva, né? Eu só estou iniciando, essa é uma área importante também. Mas como o Sérgio me convidou aqui para repartir princípios de liderança, falar sobre igreja, e pelo aniversário da igreja, que celebra hoje 24 anos. Então, convido você a voltar com alguém hoje à noite, vamos ter uma grande celebração, vamos estar falando sobre o seu ministério pessoal e a igreja local, o que o Senhor nos chama para ganharmos o mundo. Amanhã nós temos a celebração de manhã na igreja e vamos estar também trazendo uma palavra baseada na vida e no ministério de Jesus. Mas hoje de manhã, nesse primeiro tempo, nós vamos falar sobre ministério pessoal, seu ministério pessoal. Aí vamos ter um tempo de perguntas e respostas, vamos dar um break. Aí vamos vir na segunda parte falando sobre, mais precisamente, sobre a igreja em si. Aí eu vou mostrar para vocês fotos e filmes da nossa realidade lá em São José dos Campos. Deus tem sido muito bom e eu louvo a Deus por estar vivendo esse tempo. Agora, ministério, para ser efetivo, também você tem que cuidar com quem que você anda. Eu costumo dizer, eu falei para o Sérgio ontem, que se eu andar com uma pessoa ruim, pode ter certeza que é por ação social ou evangelismo. Porque aí você tem que andar com gente ruim, mas para ação social e evangelismo. Do contrário, eu só ando perto de gente boa, gente que inspira, gente que me eleva, gente que olha e me faz crescer. Eu não ando com tranqueira ao lado, não ando. Porque é gente que vai nos empobrecer, vai fazer a gente ser pessimista, negativo. Então, você tem que ser seletivos para que você possa crescer na sua vida pessoal, ministerial, no seu ministério. Por exemplo, eu ando com o Ralph há 20 anos. Então, é uma amizade construída de 20 anos. Hoje, quando eu vejo ele servindo o mundo, depois, se você tem interesse em missões, você tem depois, Ralph, folder aí para dar pessoal. Hoje, o Ralph lidera a Foster Mission, ele é parceiro da Junta de Missões Mundiais para o mundo, para países fechados. Então, a gente anda muito fazendo conferência, acabamos de vir lá da Bethel, fizemos uma conferência, crescemos muito. Vamos estar agora, em junho, fazendo uma caravana para Saddleback. Isidoro, vamos voltar em Saddleback, tem coisa nova, um novo tempo. Tem conferência Hope Renewed, vai ser de
7 a 29 de junho. Vamos fazer uma linda caravana para estarmos lá. E a gente cresce juntos. Mas por quê? Você anda com gente que está andando com Deus, andando com igreja, pensando em pessoas, pensando em ministério, olhando para missões. Nós fizemos agora, com a FOSTA e a Junta de Missões Mundiais no Brasil, foram 10 lugares diferentes, um mês, falando pela Coreia do Norte. Temos orado pela Coreia do Norte. Agora, o que nós estamos vendo no cenário mundial? O assunto é Coreia do Norte, a queda do comunismo, a queda daquele regime que assassina, mata, oprime cristãos, e logo o assunto não vai ser mais a queda do regime, vai ser a unificação das duas Coreias em nome de Jesus, né? Então, é uma coisa que eu digo para você, se você quer voar mais alto, você tem que andar com quem está voando mais alto. A proposta desse encontro aqui nessa manhã é voe alto. Vamos dizer isso junto? Voe alto. E para você voar alto, você não pode voar com galinha, você tem que voar com águias. Porque foi isso que o seu pastor mandou dizer. Voe alto. Onde galinha voa alto. Você viu aquele filme das galinhas, aquele desenho animado? Tem uma hora tem um voo de galinha, não tem? A galinha, para voar, ela é toda desajeitada, tem que ter uma catapulta, né, e vai cair esborrachado do outro lado. Só que tem igreja voando assim, tem pastor voando assim, voando todo pesado, desajeitado, e se estribucha lá do outro lado. Vocês estão num país que o símbolo nacional é uma águia. Isso tem que inspirar, não é só o país e a nação, quando canta o hino, não, tem que inspirar a sua vida. Porque esse não é um símbolo americano, esse é um símbolo bíblico. Está lá em Isaías, que a gente vai voar como águias. Então, quando você usar águia, não pense que é negócio de americano, que é coisa de escola americana, não, é coisa de Deus, é profética, é bíblica, de você se inspirar e voar como águia. Amém? E para isso você não vai voar com galinha, você vai voar com outras águias, com parceiros que vão te inspirar, te elevar, te animar, te mobilizar para que você, então, voe alto. Você que talvez está aí nos acompanhando pela gravação, fique com a gente, e você que está acompanhando online também, porque alguns devem estar começando-se. Você pode até mandar o link aí, se você está com a internet, mandar o link da igreja. Pode botar aí só o link ali para quem não é copiar e mandar para alguém que possa assistir de algum lugar do Brasil, do mundo, ou daqui da América. Eles vão botar o link aí para você, aí você copia. E quem já está assistindo, ou quem que vai nos acompanhar, Deus abençoe também você, fique com a gente até o final dessa transmissão. E vai ficar gravado, que depois a igreja vai disponibilizar também, né? Sabemos que algumas pessoas gostariam de estar aqui nesta manhã, mas estão trabalhando e não puderam vir. Então, que bom que você pode vir. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo de número 1. Gálatas 1, de 11 a 24. Se à luz dessa leitura bíblica, Deus já for falando ao seu coração, pega aí, eu não sei, Sérgio, teria para disponibilizar para o pessoal, para quem não tem, um papel e uma caneta, mas quem tem, quem precisa de um papel e de uma caneta para anotar? 1, 2. Quem tem celular, ou iPad, iPhone, é em PIN, não precisa. Mas se você não tem, é bom anotar. Sabe por quê? Não confie na sua memória. Ela vai trair você. Então, abra aí um documento novo no seu iPad, no seu iPhone, né, para você anotar alguns apontamentos de Deus para a sua vida. O mais importante não é o que eu tenho a dizer, não. O mais importante é o que Deus tem a falar para você. Mas se você estiver aberto, com o radar ligado, você vai pegar alguma coisa assim, com certeza. Se não, pega um papel e uma caneta e vamos anotar esses princípios aí. E, com certeza, você vai ter algo nesse texto para aplicar à sua vida, à sua família, ao seu ministério. Gálatas, capítulo 1. O tema da palavra desse instante é impulsione seu ministério. Impulsione seu ministério. A partir do verso 11 a gente vai ler. Aí, Kátia, chegou papel, caneta. Tinha uma irmã aqui que queria também. Pegou? Beleza.
Abra sua Bíblia aí, então. Gálatas, capítulo 1, de 11 a 12. De 11 a 24, perdão. Paulo, chamado por Deus. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi por ele ensinado. Ao contrário, recebi do próprio Senhor Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Verso 15, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando ele agradou de revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Verso 18, depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Verso 20, quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus e não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes me perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Amém? Que o Senhor abençoe esta palavra no meu e no seu coração. Meu irmão, minha irmã, é muito importante entendermos que todos temos um ministério a cumprir. Por quê? Na tradição cristã evangélica, em especial, a palavra ministério foi muito associada a pastor e à igreja local. Tudo bem, está certo. Isso não é errado. O problema é que isso fez com que o tema se afastasse um pouquinho da vida do membro da igreja, do discípulo do dia a dia. Quantas vezes eu ouvi ovelhas chegarem para mim, bem intencionadas, e dizerem, pastor, estou aqui para ser uma bênção no teu ministério. Sincero, mas sinceramente equivocado. Porque não é o pastor que vem para ser bênção no ministério da gente. Nós todos somos ministros e todos temos um ministério. O pastor tem o dele e cada ovelha tem o seu ministério na igreja local. Não existe pastor de igreja onde ele realiza o ministério sozinho. Então você tem que ter consciência de que você foi chamado para seguir Jesus. Se você foi chamado para seguir Jesus, naturalmente você tem um ministério. Naturalmente você tem uma missão, dentro e fora da igreja. E crente que não tem essa consciência, ele entra no SSS, salvo, sentado e satisfeito. Ele se torna um peso para o ministério, um peso para a fé cristã. Nós temos um ministério dentro e fora da igreja. Dentro da igreja a gente serve os domésticos da fé. Fora da igreja, nosso ministério é ganhar o mundo para Jesus. E em todo tempo, fazendo isso em espírito e em verdade. Paulo tinha essa consciência. E daqui então nós vamos tirar princípios, diga comigo, princípios. Vamos falar? Princípios. Por que eu estou pedindo para vocês frisarem isso? Porque às vezes a gente lê um texto desse, legal, essa é a história de Paulo. Paulo morreu. Paulo não é São Paulo, embora a igreja romana tradicionalmente definiu isso, e eu moro no estado que é em homenagem a ele. Paulo morreu, a história de Paulo acabou, ninguém mais vai ser salvo pela história de Paulo. Agora nós pegamos a vida de Paulo e os princípios e aplicamos na nossa vida em New Jersey hoje, em Nova York hoje, na América hoje, no Brasil hoje. E aplico isso para impulsionar o meu chamado, o meu ministério, a minha vida, porque a Bíblia é a palavra viva do Senhor. E Paulo diz em Colossenses 4,17, pode colocar aí no multimídia, todos juntos, leiam comigo. Cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Todos juntos?
Cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Irmão, é pessoal, é pessoal. Você não vai dar conta do ministério do Sérgio, do Carlito. Você vai dar conta do seu ministério que você recebeu do Senhor como homem, como mulher, como líder, como irmão. Você foi chamado. Chamado para seguir Jesus. Chamado para ter uma fé viva, atuante. Uma fé que leva outras pessoas para o reino. E aonde a gente vai buscar força para isso? Não, também não é em métodos, também não é em estrutura, é no próprio Senhor que chamou. Paulo diz, Efésios 6:10, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vamos ler de novo? Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Então, o Senhor te chamou, porque foi Ele que te salvou, é a Ele que você vai prestar conta. Ele, então, te traz para perto, você diz sim ao chamado. E quando você se sentir fraco, quando você se sentir desmotivado, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Você tem que lembrar que você é chamado por Ele. A palavra eu aprendi quando eu estava lendo o livro do Kerry Shuck, One Month to Live, um mês para viver, que a palavra entusiasmado vem do grego que diz entheos. No grego é dentro e theos é Deus. Então, o crente ele não tem que ser entusiasmado por qualquer estímulo que venha de fora. Não, nós já somos naturalmente entusiasmados. Porque quem tem o Espírito Santo aqui? Eu tenho. Então, ele está dentro de mim. Deus está dentro de mim. Então, isso já é um motivo para eu acordar de manhã, para eu viver a vida, viver o ministério. Tudo que Deus tem para mim, já eu tenho. A fé cristã não é um lugar para a gente vir receber. Quem tem Jesus já recebeu. Quem tem Jesus tem tudo. Igreja não é um lugar para você vir, porque isso aqui não é supermercado da fé. Tem hoje, infelizmente, muitos ministérios, não preciso dizer o nome, porque eu não tenho que julgar ninguém. Agora, eu posso avaliar, eu não preciso julgar, não posso, porque isso não é tarefa minha, não é bíblico. Mas eu posso avaliar, e avaliar eu posso, porque Jesus avaliou. Pelos frutos conhecereis. Você conhece a árvore pelo fruto. Então, eu olho alguns ministérios que estão doentes, avalio pelo fruto, sem julgar, porque também tirou isso do indivíduo, do discípulo, que você precisa ir à igreja para pegar algo que está faltando para você viver a sua vida cristã. Tipo, eu vou pegar minha bênção. Isso não existe. Se você tem Jesus, você tem tudo. Aí você vai à igreja com a comunidade da fé celebrar as bênçãos de Deus na sua vida. Mas você já tem. Então isso aqui não é um lugar, nem aqui, nem em Nova York, nem em São José, nem em Washington. A gente não vem buscar. Isso aqui não é supermercado da fé. Que eu venho, recebo a bênção e volto para a minha vida pequena, medíocre e mediana. Não, eu já tenho Jesus, como diz Paulo em Efésios 1:3, eu já sou abençoado com toda a sorte de bênçãos, eu já sou. Aí sim eu encontro um outro irmão que também tem Jesus, que também tem as bênçãos de Deus. Então nós nos encontramos, nós celebramos juntos e saímos aqui para repartir isso. Eu não preciso vir para a igreja para sentir coisas. Eu não preciso vir para a igreja para receber uma bênção. Se Deus quer me dar mais uma, não precisa ser necessariamente por eu estar no culto formal. Eu já sou abençoado. Agora, aqui sim, coisa boa, é um princípio bíblico. Celebrar juntos a fé. Aí sim, fazemos isso com salmos, cânticos, hinos, com dança, com expressões, com todos os instrumentos possíveis. Mas não é supermercado da fé. É lugar de celebrar a fé com os meus irmãos e as minhas irmãs. Bom, como que eu vou impulsionar o meu ministério? Anota aí estas dicas agora do apóstolo Paulo. Eu quero te dar 10 princípios para que você possa empoderar a sua vida e impulsionar o seu ministério. Quantos princípios? 10. 10 princípios inspirados no ministério de Paulo, baseados na palavra de Deus. Primeiro deles, para que seu ministério ganhe impulso, você precisa crescer na visão do ministério sobrenatural. Você precisa crescer nisso. Eu preciso crescer nisso. Eu estou crescendo.
e mostro a você o princípio que está aí. Verso 11, leia comigo. Eu já li, mas nós vamos ler de novo. Agora vamos ler juntos. Na tela tem na versão NVI. Não sei qual que você tem, mas aqui vamos lá. Irmãos, todos juntos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não é de origem humana. Meu irmão, se você quer só coisa que você pode dimensionar, que você sabe começo, meio e fim, que você pode ter o controle. Opa, para de mexer com Bíblia, pare de mexer com o Espírito Santo, pare de mexer com a igreja, vai mexer só com a empresa. Você vai contar só números, você vai contar só produto e serviço. Se você quer ter o controle, esquece coisa de Deus. Não tem, você não pode ter controle das coisas de Deus. Meu irmão, se você está nesta igreja para controlar, mover do Espírito Santo, você está errado. Esse não é o lugar para isso, porque isso aqui é sopro, é pneuma, é espírito. Eu acabei de vir de uma conferência, o Ralph foi lá comigo, nós somos em 35 pastores brasileiros. A gente esteve lá em Redding, na Califórnia. Não fomos lá copiar nenhum modelo, não fui lá copiar estrutura. A igreja local que eu faço parte é muito maior do que a igreja local da Bethel. Eu fui lá, sabe por quê? Deus decidiu colocar a mão dele sobre aquela igreja no interior do interior, numa cidade de 80 mil habitantes. E, Deus escolhe quem Ele quer, como aquela música do 4x1, menino, homem ou mulher. Às vezes Deus faz isso. Deus vai lá para o interior, bota a mão em cima de uma igreja e faz, e a gente fica assim, como pode isso? Meu irmão, a igreja acabou de fazer, eles compraram agora uma área enorme para construir. Só que a cidade está em crise, é uma cidade de interior, uma cidade agrícola, vimos lá, né, Ralph? Tem muito pedinte pela rua, eu fiquei espantado. Teve um dia, a gente foi no Walmart, era 11 horas da noite, gente, parecia Walking Dead. O Ralph falou, Ralph, o negócio aqui não é brasileiro, não é latino, não. Americano, norte-americano, olhinho azul, assim como do Isidoro, só faltava o cabelo lourinho, né? Gente, parecia Walking Dead, o negócio estava tenso. Muita gente doente, muita gente, problema emocional, jovens, droga. E o que fez essa igreja? Essa igreja é uma igreja que cresceu bastante localmente. Ela tem 10% da população, ela tem em torno de 7 mil membros, a cidade tem em torno de 85 mil habitantes. E eles, como qualquer igreja, cresceram. Então, eles têm um templo que cabe em 1.500 pessoas, mas eles estão construindo para ampliar. Só que a cidade em crise. E ninguém pediu, coisa deles. Hoje, eles dizimam 10% da receita para a prefeitura de Redding. 10% da receita da igreja para Redding. E outra coisa, não é assim, vocês vão botar em tal lugar. Porque a prefeitura, quando aceita, veio perguntar para eles, vem cá, onde nós vamos colocar? Não, o princípio é o mesmo que a gente tem feito na nossa igreja. O membro não diz para onde vai. Nós confiamos que vocês vão dizer qual é a necessidade da cidade. E eles já fazem isso há algum tempo. Só que aí agora, o que eles iam fazer? Colocar o dinheiro no prédio. Só que a prefeitura da cidade a polícia da cidade está em crise. Os salários da polícia estão atrasados. Gente, nós estamos falando do estado mais rico dessa federação. São 50 estados, você sabe disso, e a Califórnia é o mais rico. Está sem dinheiro para pagar a polícia. O que eu posso mandar o link depois para você, posso mandar para o Sérgio. A igreja doou $500 mil para pagar salário da polícia de Redding. $500 mil. Votou no Conselho Municipal da cidade 4 votos a 0 para poder receber, e eles entregaram para a cidade $500 mil. O que eles disseram? O pastor estava falando com a gente, né, Ralph? Nós ficamos constrangidos, porque como que a gente vai construir um templo maior, mais bonito, enquanto que a cidade está sem dinheiro, o salário das famílias dos policiais estão atrasados? Meu irmão, eu nem sabia disso. Uma coisa eu sei, que é um avivamento de Deus. Deus escolheu uma igrejinha do interior para botar a mão e tirar de lá a banda mais famosa de todos os Estados Unidos. Entra aí na Apple Store e vê qual é a banda mais
tocada hoje na América. Dos 50 estados, quantas igrejas tem? Uma banda de uma igrejinha do interior que as pessoas nem sabem. Eu já perguntei a vários pastores importantes aqui. Vocês conhecem a Bethel? Conhece o Bill Johnson? Não. Eu ouvi falar da música. Da música. A Bethel Music, ok. É isso, Deus escolhe. Deus escolhe e faz. Sabe por quê? Por causa desse primeiro ponto. É sobrenatural. Ninguém explica uma igreja no interior dos Estados Unidos, uma igreja pobre do interior, que vai tirar do seu caixa, sem ninguém pedir, $500 mil para pagar salário atrasado de guarda. Ninguém explica isso. Meu irmão, como ninguém explica a existência dessa igreja, da sua igreja? Nós estamos falando, gente, tem 2000 anos que o cristianismo é perseguido. Tem 2000 anos que esse povo é mal compreendido, é mal interpretado. Me fala o nome de uma empresa que durou mais de 400 anos. Cadê a grande Panam norte-americana? Cadê a Mega Mesbla brasileira? Um Mapping? Acabou. Empresas, por mais vigorosas que sejam, se dinheiro fosse motivo para empresas se manterem, nenhuma empresa fecharia. Mas chega um tempo que a empresa mais robusta encontra uma outra mais robusta que ela e vem e compra, e a história dela fica para trás. Não tem. Empresas passam, instituições passam, mas a igreja do Senhor Jesus tem 2000 anos que ela prevalece. Ela pode mudar de nome, de tamanho, porque nós estamos falando de algo sobrenatural, gente. Igreja não tem a ver com um pastor, uma denominação, um nome de igreja local. Ela é um negócio sobrenatural de Deus na terra. E quando eu penso que eu sou parte disso, eu não posso pensar que eu sou parte de uma instituição com CNPJ, gente. É diminuir muito a igreja de Jesus. CNPJ é uma coisa que você muda toda hora no registro municipal. Igreja é uma instituição sobrenatural na terra. E Paulo sabia disso. Olha só, o ministério, o evangelho que eu recebo, que eu anuncio, não é de origem humana. Guarde isso no coração. Não é de origem humana. Então nós não podemos brigar por coisas em igreja. Se a cadeira é estofada ou não, se o carpete é assim ou assado, isso aqui é meio, isso aqui não é nada. Isso aqui é auditório, gente, isso aqui não é igreja. Igreja, ó, bota seu dedinho aqui, ó. Igreja somos nós. Pedro, quando ele estava, um dos lugares que eu mais gosto de ir a Israel, é em Bânias. Na época bíblica, chamava Cesareia de Filipe. Israel tem sido um lugar que, para mim, espiritualmente, tem abençoado muito a minha vida. Quando eu fiz 10 anos de pastorado em São José, minha igreja me deu de presente para eu e Leila irmos a Israel. Como era batista tradicional, não tinha cultura de ir à viagem a Israel. Não dei importância, guardei na gaveta. Ficou 5 anos guardado na gaveta. 5 anos lá, 5 anos. Nunca usei. Aí o pastor Luiz Saião um dia foi e falou assim, Carlito, você não quer ir e tal. Pleno janeiro, frio pra caramba, eu peguei, chamei alguns membros da igreja e fomos. Eu falei assim, eu vou lá. Aí fui. Porque eu falei, o Saião, um homem entendido da Bíblia, fala hebraico como a gente fala português, quer dizer, ele fala melhor hebraico que eu falo português. E como Deus falou comigo, lá eu chorei, me quebrantei, mas foi tão especial para a minha vida que no mesmo ano, eu fui em janeiro, em outubro do mesmo ano eu estava com 50 da igreja lá. E de lá para lá, nunca parei de vir. Esse é o 6º ano. Só não fiz ano passado, a situação financeira não estava muito boa, então eu preferi não fazer com a igreja, mas esse ano estou voltando com a 6ª viagem. E um dos lugares. E sabe por que eu não ia? Por causa de religiosidade. O pessoal falava assim, você vai para Israel para quê? Aquilo tudo é sítio que virou católico, que tem uma igrejinha lá e não sei o quê. Nada disso. Conversa. Se você foi, você sabe do que eu estou falando. Se você não foi, em nome de Jesus, profetizo sobre a sua vida que você vai querer ir e Deus vai abençoar para você ir. Isso vai ser bênção. Vai. Sabe por quê? Gente, a terra é a mesma, os rios são os mesmos, a arqueologia que lá revela todas aquelas coisas. Em Israel, cada pedra conta uma história.
os morros são os mesmos, e Deus abençoou tanto que, passado mesmo 2000 anos, você chega lá na Galileia, aquilo lá parece que era dos dias de Jesus. Não teve especulação imobiliária, não tem prédio. A única cidade da Galileia já tinha nos dias de Jesus, Tiberíades, só, não tem mais nada, em volta nenhuma. Parece, eu falei assim, gente, isso aqui é um presente de Deus para a humanidade, porque se fosse no Brasil hoje, já tinha virado uma Lagoa Rodrigo de Freitas, aquilo lá, né? E está lá tudo do jeito que era. Aí a gente chega em Cesareia de Filipe, que nos dias bíblicos era Síria, hoje pertence a Israel. E é muito interessante aquele lugar, porque lá em Mateus 16, 18, Jesus faz a grande pergunta e chega para Pedro. Pedro, que dizem que eu sou? Aí fala, alguns dizem que tu és Moisés, Elias, um profeta. Aí mas eu digo que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus faz aquela declaração profética sobre ele. Vejo que não é você que está falando, mas vem de Deus. E sobre esta palavra que você declarou, eu declaro que eu edificarei a minha igreja. Agora, quando você for lá, você vai ver o contexto porque ele falou isso. Aquela região, nos dias de Canaã, quando habitavam ali os cananitas, ali habitavam os pagãos. Cananitas adoravam o quê? Adoravam a Moloque. E quando sacrificavam a Moloque, sacrificavam crianças. Tá? Por isso que no português o povo usa uma expressão que eu não gosto de usar espiritualmente, que é moleque. Não chame um menino de moleque, porque vem desta raiz pagã de Moloque, porque quando você adorava Moloque, você jogava a criança lá. E nesse lugar tem até hoje a caverna. Tem a caverna lá bem grande, que os cananitas adoravam ao deus Moloque e jogavam criança lá dentro. Aí, nesse lugar, que tem uma nascente do Rio Jordão, tem um paredão de pedra que parece ferro, ela é bem avermelhada. Aquele lugar ficou um lugar muito místico, desde a época dos cananitas, que adoravam a Moloque e jogavam nesta caverna. Aí vieram os gregos, que possuíram a terra, os gregos. Aí já tinha a tradição que ali se adorava o deus Moloque. Eles só mudaram o nome do deus, passaram a adotar o deus Pan, porque acreditavam que eles se manifestavam ali. Por isso que a Disney também, sem nenhuma coincidência, dali nasceu a inspiração para o Peter Pan, não é? Porque pegou a mistura de Bíblia, por causa daquele lugar ser o lugar de Cristo, pedra, e Pan, porque os gregos adoravam o deus Pan. E daí vem a palavra pânico. Por quê? Quando os gregos, para adorar o deus Pan, jogavam crianças, as mães entravam em pânico. Aí depois vem os romanos, já nos dias de Jesus, e edificam ali, vocês podem ver as ruínas neste lugar, tem lá o templo que adorava a César. Jesus, nesse contexto, sabendo, porque tinha os resquícios dos templos pagãos cananita a Moloque, resquício dos templos gregos de adoração ao deus Pan, e estava em vigência a adoração a César, Jesus olha e diz, eu edificarei a minha igreja, não sobre esta pedra aqui, que os cananitas, os gregos e os romanos adoram, mas sobre esta palavra, Pedro, que você liberou, eu edificarei a minha igreja. E glória a Deus, aleluia. 2000 anos depois, os gregos passaram, os cananitas passaram, os romanos passaram, e a igreja de Jesus continua firme e forte, e hoje estamos aqui na igreja do Senhor Jesus. E você chega lá, não tem mais templo nenhum, mas a igreja vai lá em cima daqueles restos e ora, e profetiza, e declara, e lê de novo Mateus 16, 18, dizendo que as portas do inferno, e aí você vê as portas do inferno lá, aquela caverna enorme, mas você pode dizer, as portas do inferno não prevaleceu pela igreja de Cristo. 2000 anos depois, ela continua firme e itinerante. Então, vamos pensar nisso. A primeira coisa para impulsionar o ministério é ter convicção de que lidamos com o sobrenatural. Então, meu irmão, ora para Deus trazer milagres mesmo. Quem disse? Deus não tem obrigação de fazer milagre, mas Ele opera milagres. E tudo que, na essência, nós temos no ministério é espiritual. Oração. Não é espiritual? O negócio é isso, você fechar os olhos e falar com quem que você não está vendo. Isso é espiritual. Fazer um voto, fazer um jejum, não é?
pregar e esperar que uma pessoa se converta. Isso é o quê? Espiritual, é sobrenatural. Então, nós lidamos mais com coisas sobrenaturais do que com coisas físicas. Por que nós vamos querer que na igreja, no dia a dia, a gente queira, por exemplo, que a igreja seja administrada por uma sessão? Não, a sessão precisa ser só um meio para gerir a parte física, que é só meio da igreja. A igreja é algo muito maior. A igreja não é um CNPJ, não é um auditório, não é um templo, não é um nome, não é uma denominação. A igreja é um movimento sobrenatural do céu na terra. E que vive em cima de uma palavra profética como essa. 2. Você precisa, para impulsionar o seu ministério, buscar experiências pessoais com Jesus. Você pode se alegrar com a experiência espiritual do outro, mas experiências espirituais, meus irmãos, não são doutrina. Então não vai se repetir na vida da igreja inteira. Veja bem o que Paulo diz aqui no verso 12. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Pelo contrário, recebi de Jesus Cristo por revelação. Meu irmão, minha irmã, eu posso te contar uma história de uma experiência que eu tive e vou edificar a sua vida. Amém por isso. Mas nada vai substituir a sua experiência pessoal com o Senhor. Isso é pessoal. O que Deus falou para você. Eu posso repartir com vocês um princípio doutrinário da Bíblia. Com todo mundo. De onde viemos, para onde vamos, o que cremos sobre salvação, eleição, regeneração, Deus, homem, céu, inferno, vida, ok? Isso se aprende pelo didáscolos das Escrituras, que é a didática, ok? Mas experiência não, porque ela é pessoal minha com Deus, sua com Deus. E aí eu conto para estimular a sua fé. Mas você não pode viver da experiência espiritual do outro, você tem que ter as suas. Por exemplo, jejum muda alguém, gente? Muda, não muda Deus, muda as pessoas. Quando eu faço jejum, a minha vida muda. Eu tenho experiência com Deus. Se você faz um voto, eu vou passar uma semana sem comer carne. Isso vai mudar alguma coisa na vida de Deus? Não, Deus é Deus, imutável. Mas você passa a ter uma experiência com o Senhor. Agora, é o seguinte, cada um se avalia, né? Jesus, ele nunca pecou, era o Filho de Deus, fazia jejum. Então, se você achar que você é um pouquinho melhor do que ele, é o único motivo para você não fazer. Gente, o ministério dele aqui não foi para ele vir ser Deus na terra, porque ele já era Deus no céu. Foi para vir trazer uma inspiração e um modelo para a nossa própria vida. Se ele mesmo diz que, olha, tem castas de demônio que só sai com jejum e oração, como é que você vai ficar só orando? Tem coisa que você tem que usar desse instrumento também. Ok? Então, você tem que buscar suas experiências pessoais. Existem coisas que nunca vamos aprender na sala de aula. E, gente, não estou dizendo que eu sou contra sala de aula. Eu fiz bacharel, eu fiz mestrado. Eu gosto de estudar, eu gosto de dar aula. Não estou dizendo sobre isso, não. Só que você não pode ficar só no banco acadêmico, seja da faculdade e da escola bíblica. Você precisa ter experiências com Deus. E é você que tem que buscar. Disse Jesus, entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu pai que está em secreto te ouvirá. É o Senhor que nos fala. 3. Para que você impulsione o seu ministério, além de crescer na visão do sobrenatural, além de buscar experiências pessoais com Jesus, você tem que lutar contra a sua herança de religiosidade. Forte, forte. E não pensa que isso é só coisa de romano, não. Não pensa que isso é coisa só de muçulmano, não. No meio evangélico tem muita religiosidade. Tem muita herança. Vou te dar um exemplo. Vou dar um exemplo básico. Porque religiosidade não é só coisa má. Vem coisa que só é por tradição mesmo. E a gente passa a fazer. Eu nunca fui de outra igreja. Eu sempre fui de igreja batista. Me converti na primeira igreja batista de São João de Meriti. Fui batizado no dia 31 de agosto de 1980. Já passei por várias igrejas como membro, como pastor. A minha igreja hoje não tem um nome, é igual aqui, não tem um nome jurídico, sem batista, mas o fantasia ele não tem o nome batista. Nós somos Igreja Batista da Cidade, mas o nome popular é só Igreja da Cidade.
Até por uma questão de estratégica. Na minha cidade tem um monte de igreja batista, xiita, tradicional, muito ortodoxa, blindada, muito... eu estou há 20 anos na cidade. Tem igreja batista lá, de linha bem fundamentalista. Nós temos, acho que hoje, só na minha cidade, uns 6 tipos de igreja batista diferente, que não é da Convenção Batista Brasileira. Então, quando você diz batista, você não está dizendo muita coisa. Ok. Quando nós estabelecemos um princípio de trabalhar contra a religiosidade, não é dos outros, é nossa. Por exemplo, só esse exemplo. Quantas vezes eu fiz de orar, Senhor, estamos aqui hoje, junto com os irmãos, entrando na Tua presença. Gente, isso é uma coisa muito simples. Mas, espera aí, se eu estou entrando na presença agora, eu estou saindo de onde? Não é? Ué, só tem céu e inferno, luz ou treva, verdade ou mentira, Deus ou diabo? Eu estou saindo do inferno. Agora, a gente não parou para fazer essa colocação. Ué. Aí, agora, olha outra coisa mais doida ainda, hein? Olha outra coisa mais doida. Quando terminava o culto, eu nunca vi ninguém fazendo uma oração assim, Senhor, saindo da sua presença, não é? Gente, para pensar, é religiosidade, coisa de doido. Como é que em todo culto eu entrava na presença se eu não saía da presença? Mas o que é isso? Religiosidade. Como todo mundo fez assim, eu entrei na igreja fazendo assim, eu continuo fazendo assim. E aí por isso criou uma dicotomia. O cara dentro da igreja está santinho na adoração, aí entra num campo de futebol, parece que entra e uma entidade entra dentro dele, ele sai para lá quebrando o pé do outro, a perna do outro, chutando o outro, xingando o outro. Por quê? Saiu da presença. Ele entra dentro do campo de futebol e entra o gadareno junto, não é? Não, aí qual o ensino que a gente tem que ensinar para as pessoas? Nós estamos na presença 24 horas por dia, 7 dias por semana, na fábrica, na casa, na igreja, na rua. A única diferença é que ora nós estamos juntos na presença e ora eu estou sozinho na presença. Só isso. Mas não podemos sair da presença. Esses dias atrás... no Brasil, houve um problema ecológico muito grande lá em Mariana, lembram? Vocês viram pelas imagens os peixes, impressionante, olha o que é o instinto, hein? Peixe que não tem pata, na beira dos barrancos dos rios, com aquelas 2 nadadeirinhas, querendo sair da água. Uma coisa assim de chorar. Você tem essas imagens no YouTube, os peixes querendo, por quê? Ele gosta da água, não é por causa só da água, é porque ali ele consegue, pelas guelras, tirar oxigênio da água. Mas no momento em que a água estava contaminada, ele não conseguia respirar dentro da água. Então, instintivamente, por questão de sobrevivência, o peixe saindo da água e... A nossa alma tem que ser assim, meus irmãos. Meu Deus, é assim, nós temos que buscar a presença. É isso. Se o ambiente da igreja não está na presença, vira um negócio morno, religioso. Por isso que tem gente que quer qualquer coisa, menos reunião de crente. Nós temos que fazer meia-culpa. Tem um monte de gente aí fora que quando você convidar, o último lugar que ele quer vir é numa reunião de culto de crente. Às vezes, gente, nós estamos dentro da igreja, todo orgulhosos, achando, parece assim, que nós estamos bombando, que a fila está forte lá fora. A gente cria regras dentro da igreja, parece que a gente está bombando. Assim, ó, não pode isso, não pode aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado. Até parece que se eu sair na porta da igreja, tem uma fila de 500, 600 pessoas querendo entrar. Não, parece que nós estamos criando regra para defender cadeira vazia. Para defender cadeira vazia. E a gente morre e essas coisas todas ficam aí e as almas vão todas para o inferno. Porque a gente cria aqui um lugar que falta presença. Tem espaço para cadeira, mas não tem espaço para vida. Não falta presença. E as almas estão lá fora. Gente, essa cultura de suicídio, o que é isso? Baleia azul eu quero presença, eu quero presença.
E aí agora, a discussão é outra, gente. Não é brincar com isso, não. Os pais têm que pegar a situação. Por que crianças estão jogando baleia azul? Esse é o ponto. Porque não consegue conversar com seus pais, não tem diálogo com seus pais. O pai é ausente. Exatamente. Então, aquilo ali, os filhos estão assim, eu quero presença, eu quero presença, eu quero presença. Eles são os peixes que estão na beira do rio, querendo o barranco. Olha, para um peixe preferir o barranco do que a água tem que estar muito ruim. Uma criança, para querer morrer do que estar com seus pais, porque criança ama os pais. Coisa mais maravilhosa. Eu tenho 4 filhos, eu sei disso. Eu vejo ali o Daniel na casa do Sérgio, o Benjamin na casa do Ralph. Ele para qualquer coisa, ele troca por qualquer coisa, pela presença dos pais. Não tem brinquedo que troque a presença. Um filho, para não querer um pai, tem que ser um pai muito ruim e ausente. Porque é instintivo, é natural de uma criança querer o pai. E agora a gente tem que, não é criar memes aí e botar a sandália havaiana azul e ficar brincando com um negócio sério desse. Dizer, no meu tempo, se não andasse na linha, tinha a havaiana azul. Não, gente, agora é hora de ir para as igrejas, se ajoelhar e pedir perdão por não ser bons pais. Porque um lugar que uma família estruturada, onde pai e mãe se amam, os seus filhos, eles querem correr para casa. O melhor lugar para eles é a casa. Agora, o que está acontecendo hoje? Os adolescentes, eles querem ir para as ruas, para o tráfego, para não voltar para casa. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, muda essa realidade dentro das nossas igrejas, papai. Então, nós temos que lutar contra a religiosidade. Mas é fácil a gente ficar falando de religiosidade católica. O católico entra, se ajoelha diante de imagem. O muçulmano fica orando para Meca. Eu sei disso. Tem demônio de religiosidade. Mas tem também demônio de religiosidade dentro das nossas igrejas evangélicas. Claro que tem. A gente não se ajoelha diante de imagem, mas a gente às vezes briga. Uma vez fiz parte de uma igreja, gente, um quebra-pau para quem ficava com a chave do piano da igreja. Então, a gente não briga por causa de imagem, mas briga por causa de coisas. Gente, para Deus tudo é igual. A gente faz departamentos, a gente cria. Na cabeça neurótica religiosa nossa, a gente acha que para Deus uma coisa é diferente. Não, tudo. Por que a Bíblia não fala, Jesus não diz lá em Mateus, servir a Deus e ao dinheiro? Dinheiro é uma tradução nossa, contemporânea. Ali é uma entidade, é mamon. Quando um bando de crente dentro de igreja fica brigando por causa de coisa, que cor que a gente pinta, e a tomada aqui, e o carpete lá, está servindo a mamão não, Senhor, porque o Senhor Jesus não morreu por causa de carpete. Morreu por causa de vidas. Nós temos que perguntar o que nós vamos fazer para investir mais no evangelismo, em missões, e não... Deixa quem foi designado pela igreja para escolher. Eu, às vezes, chego lá na igreja e falo assim, eu estou perguntando aqui, vamos dizer, 3 pessoas aqui. O que você acha melhor? Você. Se a gente chegar a um consenso, glória a Deus. Se não, gente, alguém tem que escolher. E deixa o outro escolher. Quem escolher? Por quê? Vamos ficar discutindo gosto e preferência? Gosto e preferência? O que você produz por orgulho o matará. 4. Então, primeiro, crescer na sua visão do sobrenatural. 2, buscar experiências pessoais. 3, lutar contra a sua religiosidade. 4, valorizar o seu chamado pessoal. Eu tenho um chamado, tem uma música cristã lá no Brasil, toca bastante, está meio passando. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Não é? Boa, não é? Boa. Mas Deus, vamos ler isso junto, verso 15 aí, todos juntos, em uníssono. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Você tem que ter essa convicção para você voar alto, chamado do alto. Você está aqui porque você foi chamado para seguir Jesus. Gente, tem nada a ver com cargo, com comissão, com nada disso. Gente, só muda a religiosidade. No passado, o negócio era, diácono, presbítero e pastor. Hoje é apóstolo, patriarca e não sei o quê.
Jesus só tinha um título: servo. Gente, mas não vamos cair a ficha, não vamos criticar os apóstolos de hoje, esquecendo de que a gente valorizava os títulos de outras formas. É tudo a mesma coisa. Não, você não me chamou de pastor. Quantas vezes eu, como adolescente, fui repreendido por chamar pastor sem ser, chamar pelo nome. Uma coisa linda lá na Bethel, que eu vi lá, né? Todo mundo chama pelo mesmo nome. Mas reconhece o quê? Muito bem, qual é o nome da irmã? Márcia, o dia que a gente precisar de um título para exercer a autoridade, acabou. Nosso negócio, gente, é família. É pai, é mãe, é irmão. Aí sim, aí não é título. Aí nós estamos falando de relacionamento. Relacionamento. Vou dizer uma coisa, ó. Comércio você faz com qualquer um. Você vai comprar ali um pirulito na esquina, você não pergunta a religião do cara. Porque comércio você faz com qualquer um, tá? Parceria você faz com alguns. Alguns. Você vai se tornar parceiro de alguns. Vai ser um pouco mais seletivo, alguns. Sociedade. Aí você tem que levar um nível lá para cima. Tem que ter a mesma fé que você, tem que ter o mesmo coração que você, tem que estar lendo na mesma página. Então, você vai elevar bastante o nível, tá? Porque você mudou de estágio. Você saiu de comércio para parceria, para uma sociedade. Sociedade é uma aliança, tá? Você não faz aliança com qualquer um. Agora, quarto. Nome você só dá para filho. Nome você só dá para filho. Tem como você dividir o seu nome para que a sua filha ganhe o nome da família do outro? Tem que acontecer o quê? Casar, tem que ter aliança, tem que vir comer na mesma mesa. Então, o problema é que hoje também a gente estatizou a igreja e a gente está deixando de fora o que é mais importante. Princípio de família. Eu vi, vai estar conosco na conferência Inspire, um pastor fantástico que a gente conheceu, chamado Michael Brodot. Ele fundou na década de 70, um movimento chamado Movimento Jesus, aqui nos Estados Unidos, que varreu a Califórnia. E ele fundou, e é até hoje, a maior igreja americana em São Francisco. E hoje esse movimento deu vazão ao Jesus Culture, que está fundando igrejas lá em Sacramento, na Califórnia. Esse homem falou assim de forma muito sucinta, eu peguei essa palavra, que hoje, independente de tamanho e de denominação, tem 3 tipos de igreja. Igreja fábrica. E tem igreja tradicional, que é fábrica, tem igreja pentecostal, que é fábrica, que só produz coisa em série. Tem igreja fantasia, que você só está produzindo fãs, mas não está gerando discípulo. E tem a igreja família. Tudo com F. Fábrica, fantasia e família. Você escolhe que tipo de igreja você quer ser. Agora, igreja onde tem família, tem perdão, ok? Porque família se perdoa. Não tem exclusão. Gente, exclusão, sabe por que os batistas excluíram? Para dar resposta para o mundo. A igreja não tem que prestar conta para o mundo, a igreja tem que prestar conta para o Senhor da igreja, para o pai das famílias. Eu, no tempo, quando eu era pastor tradicional, xiita, ortodoxo, tem uma ovelha, ela tá fora da igreja até hoje. Até hoje, ela tem sérios problemas com a igreja, nunca mais entrou comigo. Eu ainda era pastor auxiliar na época, mas o pastor estava viajando, foi eu que dirigi a sessão. Essa menina ficou grávida antes do casamento, ficou grávida na adolescência. A igreja fez ela vir na frente, pedir perdão, e depois a igreja ainda excluiu. Pensa bem. Gente, casou, o marido está fora, nasceu um filho, essa criança que ela estava grávida está fora até hoje. Até hoje. Essa criança hoje estuda numa universidade americana, veio jogar futebol aqui, mas está fora até hoje. Até hoje. Total, por causa da intolerância. Não, mas tem que excluir. Gente, aonde a igreja aprendeu esse negócio de excluir?
Mas a tradição, a religiosidade, vem aqui, ó, falou certo, Francisco falou, vem da excomunhão católica. A igreja, nós temos que sempre lembrar, gente, a igreja ela é reformada, mas ela ainda traz coisa de cajado contaminado, isso é muito sério. Igreja não tem que excluir ninguém. Enquanto que a pessoa está dizendo, mesmo com os seus pecados, que ela é filho, meu Deus, é muito sério. É muito sério. Nós não podemos excluir. Se a pessoa, ela diz, eu não sou parte dessa família, eu vou embora. Aí nós temos que deixar. Mas mesmo assim, Jesus nos conta uma parábola. A parábola do filho pródigo, que nós temos que estar para dar anel de volta. Anel de volta e dizer, vamos matar um novilho gordo, fazer um churrasco, porque o filho voltou. Numa igreja, família, não deixa de ser filho. Ninguém deixa de ser filho. Ele pode sair, ele pode ir para o mundo, mas ele, se voltar, tem que ter anel novo e tem que ter churrasco. Que em nome de Jesus, Senhor, nos perdoe. Como igreja. Se essa igreja aqui já fez isso, é tempo dela fazer sua meia-culpa, reunir como liderança, pedir perdão e pelo menos dizer a essas pessoas, olha, nós estamos pedindo perdão a você, porque a gente tinha uma visão de religiosidade. Hoje quer dizer que nós somos família. Se você quiser voltar para casa, pode voltar. Então, desde que Deus trouxe essa revelação para nós não excluímos mais ninguém. Agora, o que pode nós temos, aí entra a separação, gente, da instituição jurídica igreja. A gente separa um rol de membros ativos e inativos. Mas isso só no papel, porque a igreja anualmente tem que fazer uma assembleia e tem que ter quórum. E esse quórum é em cima dos membros. Só que nós reformamos o estatuto e colocamos que o nosso quórum é em cima da membresia ativa e não da membresia total. Mas isso não tem nada a ver, gente. Isso é só questão legal, porque a igreja, qual foi o primeiro ponto? A igreja é um sobrenatural. Então, a gente separa isso um pouquinho. Mas do coração, da família, não pode excluir de jeito nenhum. Porque família, qual o filho? O Sérgio ontem viu, o Ralph, a Gabi. Eu fui pego aqui como pastor numa notícia ruim lá no Brasil, de um rapaz que estava de cabeça quente e acabou perdendo a cabeça lá e fez algo ruim. E foi preso. A mulher, ela não deixou de ser a mulher porque ele foi preso. É a mulher dele, tem 3 filhos. E nós vamos chorar e vamos ajudar, mas é família, não deixa de ser família. Ó, agora aconteceu isso, eu estou divorciado. Não existe isso. Você é família. Ó, Senhor, perdão. Manter o foco. Quinto, manter o foco da missão do reino. Gente, o tempo todo a igreja vai ser, a palavra é essa, tentada a tirar o foco. Versos 16 e 17, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Manter o foco, volta lá, pode voltar só um pouquinho. Manter o foco no reino. Na missão do reino. Manter o foco na missão do reino. Gente, o que seria mais válido? Pensa bem, o cara foi perseguidor da igreja a vida inteira. Aí teve um momento em que ele se encontra com Jesus indo para Damasco. Ele se converte, ele passa a ser discípulo do Senhor. Se torna um novo apóstolo da fé. Qual era a coisa mais legítima? Ir para onde? Ir para onde? Para Jerusalém. Lá que é a igreja. Lá é que Pentecostes desceu. Lá é que acontece tudo. Mais do que justo. Eu quero lá conhecer quem são os outros apóstolos. Quem estão esse tal de Pedro. Mas o foco agora, ele estava em missão. Ele foi para a pedreira. Mesmo que a missão era difícil. Ele foi para... Gente, a Arábia já era difícil naquele tempo. Continua até hoje. É deserto e cabeçudo. Mas Jerusalém representava o céu, a glória, os irmãos, a igreja. Não.
Mas o foco fez com que Paulo fosse para o lugar que era o seu destino. Vai chegar a hora de Jerusalém. Agora é a hora da Arábia. Agora é a hora da pedreira. Igreja não é piquenique nem parque de diversões. Igreja tem que cumprir um chamado e uma missão. E ora, isso é muito difícil. Grande parte das suas dores acontecem quando os seus sentimentos, desejos e vontades são contrariados. Tem muito problema, gente, que acontece com a gente, comigo, eu e você, que acontece quando a gente tem um problema. Tem um luto, tem um acidente, tem uma perda, tem uma tragédia. Acontece isso, acontece justo e injusto. Mas tem muitos problemas que a gente traz para si que não é nosso. Porque eu estou fazendo a obra do Senhor e, de repente, a minha carne é contrariada. E eu fico sofrendo por causa disso. Rick Warren diz, se você não recebe a glória do ministério, você não vai receber a crítica do ministério. Você vai saber separar as coisas. 6, respeitar e aproveitar o seu momento. Você tem um momento, você tem que respeitar e você tem que aproveitar esse momento. Se você quer potencializar o seu ministério pessoal, versos 18 e 19, depois de 3 anos, diga comigo? 3 anos. 3 anos. Gente, olha só, o homem tinha o direito de ir a Jerusalém, mas ele pegou e esperou 3 anos. Não é porque agora eu quero que tem que acontecer, que tem que ser. Vamos crucificar o nosso eu na cruz de Cristo e saber que o reino é mais importante, a missão é mais importante do que o meu afoitamento e a minha boa vontade. Não era pecado ele ir a Jerusalém, mas agora era a hora de ir para a Arábia. E lá ele ficou 3 anos, foi o grande seminário de Paulo. Era necessário ficar lá 3 anos. Deus sabe por quê. O motivo era legítimo, mas ele teve que esperar. Hoje nós vemos uma sociedade hedonista que mata a sua sede, né? Os meios justificam os fins. Está com fome? Come. Está com sede? Bebe. E isso a mídia vai colocando. Vocês estão longe dos comerciais no Brasil, mas aqui não deve ser diferente. Vamos repetir alguns aqui. TIM, mente sem fronteira. Coca-Cola, mate a sua sede. Boticário, seja o que você quiser. Fiat, reveja os seus conceitos. Tudo isso está dando aula para a gente, para os nossos filhos. Tipo assim, é aqui e agora, é o homem ao centro, o desejo ao centro, o hedonismo é o centro. Gente, nada biologicamente explica a questão da homossexualidade. Nada, nada. Mas, de novo, tem problema familiar, tem problema mal resolvido de paternidade, tem intolerância da igreja. Aí vem o mundo com essas mensagens, e o que acontece? Parece que a gente dá de prato feito. De prato feito. Então nós temos que saber, nem tudo que eu posso fazer é hora de eu fazer. Eu tenho que respeitar o meu momento e esperar. Às vezes é 3 meses, às vezes é 3 anos. O que Deus está falando para você esperar? Que é legítimo, mas não é hora. Tem coisa que é legítima, mas não é hora. Não é hora de ir para Jerusalém. Ele esperou 3 anos. Aí, depois disso, ele aproveitou o seu momento. Olha que coisa linda o texto, gente. Agora, subi a Jerusalém para conhecer pessoalmente a Pedro. Estive com ele 15 dias. Imagina, gente, que vontade que ele estava de conhecer Pedro, para ficar com ele 15 dias conversando com Pedro. Pedro, e aí, como é que foi? Conta aquele negócio do galo para mim, Pedro. Né? Pedro, conta aquela história da orelha, que você quis cortar a cabeça, você quis dar uma de soldado do ISIS lá, e você errou a cabeça e cortou só a orelha do cidadão. Conta para mim. Como é que foi aquele momento, Pedro, lá? Com certeza, não está na Bíblia, gente, mas com certeza ele perguntou daquele momento lá, naquela situação que eu falei lá em Cesareia de Filipe. Ele ficou lá, porque agora era a hora de aproveitar o momento. Ele esperou 3 anos para desfrutar 15 dias. Às vezes a vida é isso. Respeitar o momento para depois curtir o momento. Quem não respeita o momento não vai curtir o melhor momento. Ok?
Quem não respeita o momento de Deus não vai desfrutar do seu melhor momento. E aí, ele pôde até dizer de meio que uma frustração. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser, grifa aí, quando você estiver evangelizando, com muita educação, com muito carinho, esclarecendo a um outro cristão católico sobre a questão do dogma de Maria, aqui você tem uma prova bíblica para mostrar que Maria teve outros filhos. Olha o que ele diz. A não ser Tiago, o quê? Irmão do Senhor. Porque o dogma católico diz que Maria não teve outros filhos e que essa referência é porque todos eram irmãos do Senhor. Ué, mas então por que não diz que Pedro era irmão do Senhor? Não, porque Maria teve outros filhos, sim. Mas ele só teve com Tiago, irmão do Senhor. Por exemplo, ele não teve com João. Ser verdadeiro em todas as etapas, verso 20, é uma outra coisa para elevar, para impulsionar o seu ministério pessoal. 20, quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus e não minto. Crente, discípulo, pastor não pode mentir. Porque ou você paga agora ou paga depois. Porque o cabrito vai berrar. Lembra lá com Saul? Mandou esconder os despojos. Aí chega Samuel, é? Mas e esses balidos que eu estou ouvindo aqui? De quem que é? Então um dia o cabrito vai berrar. É daí que veio essa expressão, gente. Que a gente fala tanto no Brasil, né? O cabrito berrou. Ela é de origem bíblica, porque o cabrito berrou lá na mentira de Saul, quando ele mentiu para Samuel que tinha queimado todos os despojos. Fale a verdade, do contrário, a mentira revelará você. Pagar na hora é sempre ruim, gente, mas é melhor pagar agora do que pagar depois, porque depois tem juro, correção. 8. Está disponível para abraçar novos desafios. O melhor está por vir. O melhor está por vir. Então, se Deus já foi bom até aqui, mais coisa linda Ele quer fazer. Agora você tem que estar disposto para ir aonde não foi, estar disposto a deixar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você decidiu vir morar nos Estados Unidos, Deus te trouxe para cá, mesmo que a princípio você veio por uma questão de oportunidade, de trabalho, de família, ou querer prosperar. Agora você, mesmo que não fosse da vontade de Deus você ter vindo para cá, agora é. É igual a pessoa que casou errado. Não era para casar com a Mariquita. Casou com a Mariquita, agora quer separar da Mariquita. Esquece! A Mariquita é a mulher de Deus para a sua vida. Tá? Então, não era para você vir para cá. Você não orou direito, mas veio. Agora, a vontade de Deus é aqui. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Um servo de Deus não se apega a coisas, se apega a Deus. Você não pode querer voltar para o Brasil por causa de passionalidade. Toda vez que eu prego numa igreja americana, numa igreja nos Estados Unidos, que é étnica brasileira, eu sempre falo isso. O brasileiro é muito emocional, muito passional. Desde 2001 eu venho para cá. Umas 3, 4 vezes ao ano. E eu lembro que antes de 2008, eu falava, você não volta para o Brasil só por causa do parente, por causa do amigo, e por causa disso, e por causa daquilo, e por causa do queijo, e por causa do pão, e por causa disso, daquilo outro. Você não pode voltar por causa disso. Você já errou uma vez porque você veio por causa de coisa. Agora, você não pode voltar por causa de coisa. Você tem que ir ou ficar, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. E Deus, gente, não vive longe lá no céu sem se importar conosco. Se você construir um relacionamento pessoal de amor com Deus aqui, Deus vai se revelar aqui. E aí você vai ir ou ficar, seja dentro dos Estados Unidos, mas não por causa de coisas, não por causa de pessoas, mas porque Deus falou com você. Aí, meu irmão, se Deus falou, está falado, porque o que Deus fala, Deus sustenta. Agora, camarada, volta para o Brasil porque está ruim, porque deu uma dor de barriga, porque está com saudade de alguém. Aí ele chega lá, mata a saudade de todo mundo em um mês, acaba o dinheiro e daqui a pouco ele fica com a dor de barriga, não é? Esse é o problema. Agora,
Tem gente, eu estava vendo, né? Uma missionária americana, 7 filhos, novo, lourinho, olhos verdinhos, dentro de uma van, saculejando no Afeganistão. Gente, e o homem dando testemunho, parecia que estava no melhor, estava na Califórnia, no sol, na beira de Laguna Beach, com espreguiçadeira, com óculos de sol, igual o Sérgio usa, assim, né? Chique, Ray-Ban, né? Porque ele está no centro da vontade de Deus para a vida dele, gente. Ele gravando o vídeo, sabe aquelas vanzinhas tal, é daqui, pulando. E ele feliz da vida. Ele falando dos filhos dele, os filhos dele. Aí não é sobrenatural. Então, se você volta para o Brasil, é porque Deus mandou, porque Deus está dizendo, está mandando. Mas não porque você está em escassez. Deixa eu dizer uma coisa, olha para mim. Quem é que dirige carro? Fica a mão baixada, Sérgio. Todo mundo levanta a mão. Sérgio não pode. Você pensa bem. Eu fui convidado para vir a pregar aqui e sabe o que eu estou fazendo, né? Olha, está gravando. Perdão. Essa parte você edita, Sérgio. Bom, quando você está dirigindo e você olha lá no seu marcador e o tanque está vazio, lá entrando no vermelhinho, o que você tem que fazer? Para no primeiro que aparece, né, Márcia? No primeiro que aparece. O posto pode ser daquele assim, fala que tem 7 estrelas, mas não tem nem 2, né? O serviço é ruim, o banheiro é sujo, a gasolina não é boa, o preço lá em cima, né? Mas você não tem opção de escolha. Quem anda de tanque vazio não pode escolher. Agora o seu tanque está lá em cima, está lá encostando lá em cima. Aí chega no meio tanque, você quer reabastecer. Aí o que você faz? A gasolina está cara demais, você diz, isso não é para mim. Aí esse aqui, a loja de conveniência é muito chinfrim, não quero não. Aquele outro lá, aquela bandeira lá, não gosto. Aquele outro lá, tem um frentista lá que eu não gosto. Aí você é seletivo, guarda esse princípio. Só os de tanque cheios são seletivos. Quem vive na escassez da falta, pega qualquer coisa. Por isso que o camarada não está satisfeito num casamento, aí chega lá uma qualquer dando em cima, ele encosta. Por quê? Está de tanque? Vazio. O camarada está aí de tanque vazio na vida cristã, chega em qualquer igreja, qualquer lugar, não tem nem pregação, mas ele por ali fica. Está de tanque? Vazio. Só os de tanque cheio são seletivos, porque o tanque cheio fala assim, isso não serve para mim, isso não é bom para mim, isso não serve para mim. E aí ele não gosta, ele não quer, ele tem os motivos dele. Porque ele pode se dar o luxo de escolher. Pessoas satisfeitas em Jesus podem se dar o luxo de escolher. Pessoas na escassez, na falta, não pode escolher. Pega o que primeiro aparece. Por exemplo, você só pode casar quando você não precisa casar. Porque quando você não precisa casar, você vai orar, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí vai aparecer uma tranqueira, você vai falar, isso aqui não, porque eu estou de tanque cheio, eu não preciso casar. Casar para mim é um plus, é um acréscimo, eu vou viver uma vida melhor. Agora o camarada que está desesperado para casar, o primeiro que aparece, ele está de tanque vazio, está na dependência só da carne, então casa com o primeiro que aparece. Bota a gasolina ruim, primeiro que aparece no seu tanque. Chega lá na frente, o que acontece? Carro não para só por falta de gasolina, carro para por gasolina ruim. Então, você tem que ser seletivo. E aí, está abastecendo. Leitura bíblica, oração, perdão, graça, para encher o tanque. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Aí, depois de reabastecido, eu vi Pedro, 15 dias andando com ele, eu vi o irmão do Senhor, eu vi os irmãos, eu vi a igreja. Opa, de novo, vamos lá, eu vou agora continuar o ministério. 9. Gente, na hora foi. Evidenciar o testemunho da mudança e crescimento. Porque quem está querendo o ministério impulsionado vai evidenciar mudança, crescimento. O camarada não muda em nada, está sempre igual. Verso 22, 23. Eu não era pessoalmente conhecido das igrejas da Judéia, que estão em Cristo, mas ouviam dizer,
Aquele que antes perseguia, agora anuncia a fé que eu procurava destruir. Olha só, gente, olha o princípio que tem aqui. O povo não conhecia pessoalmente, nem podia distinguir por nome quem era o tal do Saulo e agora que é Paulo. Mas o seu testemunho chegou na frente. Meu irmão, o seu testemunho sempre vai chegar na frente de você. Bom ou ruim, o que ouvem falar de você chega primeiro do que conhecer você. Pela graça de Deus. Lá no Brasil, muita gente não conhece São José, mas tem ouvido do que Deus tem feito em São José. O testemunho chega sempre na frente. O que você vai refletir. Quanta gente que às vezes chega, vou dar emprego. Mas eu vi esse camarada aí. Não dá, não. Dá uma entradinha no Facebook dele lá. Aí, não dá para dar. Porque o testemunho chega antes. Não, esse aí que eu quero, porque esse eu tenho ouvido falar. O que você vai chegar na frente do que você diz que é. Bom ou ruim. E 10 e último, gerar glória para o nome do Senhor. Você tem que gerar isso. Não é glória para o seu nome. Verso 24, e glorificavam a Deus por minha causa. Você está levando pessoas a glorificarem a Deus ou você está levando pessoas a se distanciarem de Deus? Quer dizer, as pessoas deixam a igreja por causa de você ou as pessoas vêm para a igreja por causa de você? Seu testemunho é só uma pregação. O que você vive e fala é tão importante quanto o que você crê. Conduza pessoas para glorificar o nome do Senhor Jesus. Porque no final das contas só vai sobrar uma pergunta do Senhor para nós. O que você fez com o meu filho na terra? Paulo ele termina dando orientação ao seu jovem discípulo, lá em Éfeso. Ele tinha um discípulo chamado Timóteo. E Paulo lá passou 3 anos lá também. 2 Timóteo 4:5, cumpra plenamente o seu ministério. Cumpra plenamente o seu ministério. Plenamente, é plenamente. Não é manter o seu ministério limpo, organizado. Tem muita gente que fala, não fiz nada de errado. Mas também não acertou nenhuma. Então é mais do que isso, né? No meio evangélico, batista, então, especial, tem muito disso. É o ministério da manutenção. O camarada pega uma igreja com 100 membros, ele deixa depois de 5 anos com 100 membros, e sai assim, vibrando que arrebentou, fez tudo. Não é porque você não fez nada de errado que você fez tudo de certo. Talvez faltou coragem, ousadia, empreendedorismo, foi dominado pelo espírito do medo. Medo não é sentimento, não. Paulo recomenda a Timóteo. Ele diz, Deus te deu um espírito de coragem. Medo é um espírito demoníaco. Então, se você está sendo dominado pelo medo, você tem que repreender esse espírito na sua vida e dizer, sai em nome de Jesus, porque o que vai dominar a minha vida é o espírito da fé. Um espírito empoderado de fé. E não, tem muitos pastores que eles não fazem, nunca traiu a esposa, nunca roubou dinheiro da igreja, nunca falou mal dos outros, e ele se contenta com isso. Pergunta uma esposa assim, Gabriela, você quer que a única coisa que o Ralph seja para você é fiel? Não, ele tem que ser cheiroso, se arrumar, tem que dar presente, tem que ser gentil, porque tem muito mais que fala, não, mas eu sou fiel. Pô, você está falando mais do que sua obrigação, pô. Né? Então tem pastores, não, nunca roubei a igreja. E não era para roubar. Eu nunca adulterei. Ué, mas você esperava que havia essa possibilidade do pastor adulterar? Né? Não, mas é mais. A gente espera que o pastor seja corajoso, que ele seja empreendedor, que ele seja visionário, que ele leve o povo onde não está. Não é? Agora, com isso tem risco, a gente vai errar, a gente vai ser criticado. O Rick Warren tem uma frase que diz, você vai ser criticado injustamente. Homem, profeta. Pastor realizador. No Brasil, Tom Jobim já dizia, ser bem-sucedido é ofensa pessoal. Você pensa bem, o cara é bem-sucedido. E para pastor é uma desgraça. Porque a Lava Jato está acabando com isso, porque era assim, no Brasil era assim. Se o empresário fosse bem-sucedido, porque ele é trabalhador. O pastor, se fosse bem-sucedido, é porque é ladrão. Agora, não mais. Pelo menos, não que mudou a realidade do pastor, mas pelo menos a do empresário mudou. Né?
Então, tanto o empresário quanto o pastor pode ser bandido. Sabe por quê? O problema está no gênero humano. O ser humano pode se corromper. Se ele é pastor, se ele é empresário, se ele é homem, se ele é mulher, o que for. Porque a maçã foi dos dois. Um por mordida, outro por conivência. Não é? Mas dos dois. E hoje acontece a mesma coisa. Então, meu irmão, não queira só ser fiel. Ser fiel é o básico, é o pré-school. Não é? Agora, mais uma coisa também, né? Tanto para o pastor quanto para o marido, nós temos que dar glória em nome do Senhor. Seu ministério só vai crescer se você crescer. Ok? Recebeu aí? Seu ministério só vai crescer se você crescer. Então, você quer que a sua igreja cresça, mas você não lê um livro, você não faz uma viagem, não faz uma conferência. Ah, mas eu estive em Seul, o Ralph esteve lá, a gente teve uma conferência, o pessoal disse que a igreja avivada sul-coreana da década de 70, 80 e até 90, agora está despencando. Você chega assim, eu só tenho velho. Porque o jovem ele está fazendo a conta que muitos americanos fazem, e imigrantes também. Ah, não vou no culto domingo da manhã porque eu vou perder 3 horas. Então isso aqui, em média, dá quantos reais? Quantos dólares? Depende do trabalho do cara. Ele vir na igreja hoje, ele tem que, fora a oferta que ele vai dar no culto, e ele vai ser generoso e abençoador, mas quanto que ele deixa de ganhar para vir numa manhã na igreja? $60, 3 horas, $20, 80. Ok, $80. Então é isso, irmão. Você vai fazer assim, por amor a Jesus. Você vai deixar de ganhar $80 e você ainda vai dar um dízimo e uma oferta. Sabe por quê? Porque vida cristã custa, mas para Jesus custou a vida inteira. Para nós custa só um pouco de sacrifício. E aí o que está acontecendo? O jovem sul-coreano, que lá é muito inspirado naqui, no sentido capitalista, não tem aquelas leis paternidade lá de Getúlio Vargas, da década de 40 do Brasil, que agora começa. Sabe por que foi essa confusão ontem lá no Brasil? Qual o sindicato que se levantou para reclamar de 14 milhões de brasileiros que estão desempregados? Nenhum. Mas foram mexer no bolso da diretoria do sindicato. Aí os caras vão para a rua com meia dúzia de pessoas, fecham uma Dutra, faz uma confusão danada, porque eles ganham milhões e isso vai para a corrupção. Não é? Então, não é nada de povo, nada. Mas acontece que a gente precisa fazer um meio termo. Não é porque eu não tenho carteira assinada que eu vou achar que capitalismo é o regime do céu. Também não é. Eu preciso entender que eu não posso fazer conta, porque de Deus não ganha. Deus precisa do meu tempo, da minha presença, eu preciso educar os meus filhos, eu preciso do sábado. O sábado, o sabate é de Deus, todo mundo precisa de descanso. E o dia de você dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, eu não posso ver quanto que eu vou perder para isso. Por isso a igreja sul-coreana está ficando velha e os jovens estão vazando fora. E você tem que ensinar isso aos seus filhos e aos seus netos, que ninguém ganha de Deus. E se eu vou pagar, e se eu vou deixar de ganhar, glória a Deus, por isso é um privilégio. Amém? Seu ministério só vai crescer se você crescer. Recebe essa palavra? Então vamos ficar de pé. Vou te dar 10 minutinhos para você ir no banheiro, para você beber uma água. Tem um café lá que o pastor Sérgio falou. Pai, obrigado por esses princípios, recebemos esses 10 princípios. Obrigado pela vida do teu servo Paulo, que já passou no passado, mas cumpriu o ministério dele, mas porque a tua palavra é viva e se renova e ela é rema para nós hoje, nós recebemos esses 10 princípios, pedindo perdão pelas minhas falhas como Carlito, como pastor, como homem, pelas falhas da igreja em São José, pelas falhas dos meus irmãos aqui, erros e pecados, e pedimos que o Senhor renova sobre nós o teu Espírito e nos dê tanque cheio para que a gente avance e possamos ver o nosso ministério empoderado e crescendo, pessoalmente e também na igreja. Abençoe esse tempo de comunhão. Obrigado por esta igreja, obrigado porque estamos aqui em teu nome e também por tudo que o Senhor tem para nós depois desse intervalo. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. As perguntas eu respondo depois, só para você ter esse tempo. Desculpa passar do horário.